Ai, 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 ai. Fala comigo. Magrão, e agora? Fala comigo. Chegamos ao 5º episódio. O que será que vai acontecer agora? Polêmica. Você vai causar. Com certeza. É a proposta. Qual que é a ideia? A ideia? Pergunta Nós falamos aí. de tantas coisas, né? Agora a pergunta é sua. Manda a pergunta. É minha. Então vamos lá. Manda aquela pergunta. Então vamos lá. Você... Descreve para mim o que é para você um Exu. Lição de Exu? Já que somos. Somos? Somos. Exu. Revelações. Revelações. Pois é. A gente não tá nem sendo patrocinado pela Red Label, hein? Ainda não. Red Label, mas se quiser patrocinar a gente aceita. Opa! Red Label. A gente tem alguns patrocinadores que futuramente a gente vai trazer aqui, vou deixar umas etiquetinhas aqui atrás, aqui, colocar algumas coisas na testa, sei lá, uma camiseta, colocar aqui no microfone. Mas assim, Exu. Cara, Exu. O que falar de Exu? Fala comigo. Você falou aí muito blá, chique no último. Então eu sou um pouco mais direto e não sei. Exu pra mim tá em primeiro lugar. Exu pra mim é o que come primeiro. Exu pra mim é o que norteia o seu caminho. Exu é o que te guia naquela escuridão, naquela névoa que você não enxerga. Exu é aquele que você menospreza, mas é aquele que o primeiro a te dá a mão. Exu é aquele seu irmão. É aquele seu guia que você nem sabia que ele existia. Exu é, durante o dia e durante a noite, a sua sabedoria. Exu é simplesmente Exu. Então, quando você trafega em um local que você não consegue distinguir, existe Exu lá. Quando você entra no cemitério, o primeiro a te dar as boas-vindas é o Exu que lá está. Quando você adentra num hospital, é ele que te vai te recepcionar. Quando você vai caminhar, quando você vai viajar, é ele que vai te acolher, te proteger e te guiar. Então, quando a gente fala de transmutar, Exu é que está sempre a te guiar. Então, quando você, nos episódios passados, episódios, né, que fala, né, é isso? Episódios passados que a gente falou aí sobre transmutação, construção, blá, 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 um monte de coisa. Então, a gente chegou num denominador, eu, já que você está falando para mim que nós somos do Exu, Sim. Eu acho assim, eu vejo assim. Então, a revelação ela é assustadora. A revelação ela é libertadora. A revelação ela é dolorida. A revelação ela é Exu. A revelação, quando o Exu se reconhece como tal, ele simplesmente passa por cima daquilo que ele tinha medo, que ele estava inconcebitivamente, não sabia o que fazer, mas ele simplesmente tratora aquilo. Ele passa como se nada tivesse estado lá naquele momento, depois que ele tem essa revelação. Foi assim com você? Comigo foi assim.
Então, falar de Exu não é fácil, mas ele é emotivo, ele é emocionante, ele é indescritível, ele é inconcepcional. Desde o momento que você já tem a concepção nesse plano, você já entende quando é algo diferente. Você já foi maltratado por pessoas que já sabiam quem você era, mas você suportou. Exu é suporte. Exu é divindade, Exu é trabalho e assiduidade. Então, quando a gente colocou esse nome aqui desse projeto, Fala Comigo, é para homenagear a um Exu, é nosso irmão, minha entidade. Mas mal sabia eu que somos mais próximos daquilo que eu imaginava. Mas eu não sabia disso, não tinha nem noção disso. E como foi falado no vídeo anterior, o médium inconsciente. O médium inconsciente é sim um Exu. Ah, mas Leandro, que polêmica louca. Pois é. Pois é. Mas eu posso ser um caboclo? Claro que pode. Ah, mas eu me considero um preto velho, uma preta velha. Que maravilha. Mas eu vou deixar aqui um pedido a vocês. Vocês podem ser quem vocês quiserem. Mas, por tudo, entretanto, dê de comer primeiro a Exu. Primeiro a nós. Primeiro a mim. Primeiro a Exu de trabalho. Em segundo, a seu orixá Exu. Em terceiro, a divindade Exu. Aí sim você pode sair com tranquilidade, animosidade e protegido. Eu acho que eu respondi, né? Muito bem, por que não? Mas você achou que ia responder o quê? E podemos acrescentar tantas coisas mais. Então acrescenta alguma coisa aí, pô. Lealdade, irmandade, dignidade, objetivo, realização, realizador, construtor, instrutor. Ele orienta, ele nos ensina, ele nos mostra. E é um transmutador, um transformador. Todos os teus vícios, todos os teus erros, todas as tuas inconstâncias, todos os seus deslizes, ele te dá a oportunidade de você se reconstruir, de se transformar, de se resgatar perante a si mesmo, perante a sua existência, a sua energia, o seu positivismo. Blá, blá, blá. É uma coisa tão extensa, é uma coisa tão Vamos forte. lá, então. Hoje é só para isso. Só para isso. Agora é só para isso. Tá. Que mais? Dignidade. Qual que é a polêmica? Qual uma polêmica ou a polêmica que você teve, que você presenciou, que você vivenciou em uma gira nossa com Exu? Com Exu. Mas não pode ser amena. Eu não tava. Certo. Então eu preciso que você, olhando ali... Eu digo para você que a maior polêmica que eu presenciei, a maior, né? Maior. Foi justamente foi feita uma questão assim. Uma questão assim. Uma pessoa. Uma questão. Para um consulente. Um consulente. Se eu te pedir para você ir a uma encruzilhada, acender uma vela e segurar a vela, você vai? A pessoa questionou isso. E mais uma acréscimo. Parece uma coisa sem sentido. Sem roupa.
Então explica melhor. Se um Exu te pedir para você ir a uma encruzilhada, nu, segurando uma vela, para você realizar o seu objetivo na sua vida, para você conquistar a sua vida, você vai? Com certeza. Agora. Será que todos vão? Não sei. A maior polêmica foi justamente essa. A pessoa questionar por que eu tenho que ir sem roupa? Por que eu tenho que ir a uma encruzilhada? Por que você não faz? E aí é a grande lição. O fato não é ir sem roupa. Ninguém pede para ir sem roupa a uma encruzilhada. É saber a sua intenção e a sua vontade de realizar alguma coisa que é para você mesmo. Para você ir à encruzilhada, acender uma vela, não vejo nenhum problema. Sem roupa, já questionou, já colocou a pessoa em xeque, já pensou a fé da pessoa, a vontade da pessoa. Eu presenciei isso e eu interpretei isso. A questão não é saber se a pessoa tem coragem ou não tem coragem. É saber se ela tem fé naquilo que tem que ser feito, naquilo que se pede para ser feito. O acender uma vela, qualquer lugar é lugar para você acender uma vela. Você tem uma sistemática, você tem um momento certo e um porquê. Mas você deve fazer isso com Mas como é que foi esse embate? Como é que foi isso? O problema pessoal não cabe aqui. O problema da pessoa, a questão que ia ser discutida não cabe aqui, porque é da pessoa, não é meu, não é nosso. Mas a questão foi justamente levantar. Exu questionou justamente a fé da pessoa. Se eu pedir para você acender uma vela na sua casa, você acende? A pessoa tem que saber se ela quer ou não. Sim. Claro. Se ela espera simplesmente só receber o bem, só receber o que ela pediu, ou se ela está disposta a construir ou chegar ao objetivo dela. Sim. O Exu, ele questionou dessa forma, por parábolas. Mas eu entendi que o objetivo era justamente esse. Eu presenciei outras questões, que não só com Exu, mas com outros. Não, nós estamos falando de Exu. Momentos, mas eu só vou falar de Exu. E essa foi a que mais marcou. Qual? Porque a da fé da pessoa. A intenção da pessoa. De você na encruzilhada sem roupa. É uma pergunta que a pessoa faz. A pessoa não, a entidade fez. Então, a entidade fez, mas a pessoa, para receber uma pergunta, para dar uma resposta, ela tem que estar preparada, ela tem que acreditar no que ela está fazendo, acreditar no que a entidade está propondo. E fazer sem fé ou não acreditar na entidade, não tem nexo, não vejo nexo nisso. Não, mas peraí, mas isso foi feito por uma pessoa só? Foi feito numa... Não, isso se repetiu depois em vivências, porque foi a demonstração do objetivo da pergunta. O objetivo da pergunta alcançou aonde ele queria chegar, que era a demonstração da pessoa se ela tinha fé no que ele estava fazendo. Aprofundar mais. Um consulente chega na frente de uma entidade. Aprofunde mais, então. Eu quero isso. Certo. Chega na frente de uma entidade e pede alguma coisa. Harmonia na sua casa, pede um emprego, pede saúde, pega a cura, pede alguma coisa. Você foi cambono? Eu fui cambono. Muito bem. Você foi cambono de qual entidade? Fala o nome das entidades que você foi cambono. Todas. Nossa, foi... Você foi cambono das entidades das minhas entidades. Das suas entidades, fui de outras entidades também. Não, vamos falar das minhas entidades. Então você foi cambono das minhas entidades. Fui. Então, você tem fundamentação, você tem conhecimento de causa do que eu vou te perguntar. Tá. Certo? Certo. Então, assim, voltando às polêmicas de Exu. Se você está dizendo para mim que a maior polêmica que você já escutou foi do Exu Capa Preta dizendo:
Você vai na encruzilhada sem roupa acender uma vela e você, por ser cambono dele em todos os momentos, qual que foi você está dizendo para mim que a intenção dele foi testar a fé do consulente. Sim. Você acha mesmo que ele testou a fé dos consulentes? Ou ele testou aquilo que o consulente jamais imaginava ter, que era a fé? Sim. Então, veja bem. Eu tô vendo bem. Você tá vendo bem? Tá. Então, eu entendi da seguinte forma. Né? Dentro do meu padrão de inteligência, dentro do meu padrão de interpretação de conhecimento, naquele momento, eu digo para você o seguinte. Como é o que eu tava falando para você. Para mim não. Para eles, para todos. Ele estava respondendo para você a sua pergunta. Eu chego à frente de uma entidade com um pedido, com uma necessidade, com um desequilíbrio, uma necessidade qualquer que seja. Porque eu quero casar, eu quero uma esposa, quero um marido, quero dinheiro, quero uma casa. Sim, eu quero um trabalho novo, eu quero me curar, estou doente, eu preciso me curar. Afinal de contas, Exu é para isso. Exatamente. Como se faz isso? Como se faz isso? Como? Se pega uma pílula, um papelzinho e entrega para a pessoa e está pronto. Ela já recebeu. Não tem nada a ver isso. Não. Você primeiro, a resposta, a cura, o acerto, vem da intenção. Vem da pessoa. Vem da fé da pessoa, ela acreditar, ela querer fazer alguma coisa. Querer alcançar algum objetivo, querer realizar a cura dela, ela precisa abrir mão de algumas coisas, precisa acrescentar algumas coisas, realizar algumas coisas, construir alguma coisa. E ela quer isso. Você atribui. Mas ela quer isso. É exatamente, é isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer. A fé da pessoa é acreditar no que ele está falando e realizar aquilo que foi pedido. Muitas vezes nós temos já inúmeras notícias, inúmeras relações em que tudo aquilo que foi pedido para que fosse feito não foi feito. E se você não faz, se você não acredita, se você não realiza, se você não quer alcançar aquilo, eu não posso esperar que as coisas venham de graça em minha direção, simplesmente por eu ser um bandista ou por estar num terreno umbandista. O que você está me falando é afirmativamente que quando um Exu pergunta para você se você iria numa encruzilhada sem roupa, acender uma vela, é que ele já sabe que você não fez nada? Exatamente. Ele já sabe. Ele já sabe. Verdade? Ele testa presencialmente, ou seja, para você, diretamente, é uma questão para você responder para você mesmo, não para ele. Então, mas é para ele mesmo, para você mesmo. Interessante isso, hein? Você fugir da sua responsabilidade, da construção da sua vida, dos seus objetivos, é fácil. Eu terceirizo isso para terceiros. Isso acontece cotidianamente em várias situações, em vários aspectos. Nós estamos falando de Exu, então... Estamos falando de Exu. Mas o Exu, hoje, como nós estamos comentando, um agente espiritual que está lá para atender uma pessoa, entender uma pessoa. Na linha direta dele. Na linha direta. Aí ele vai, o consulente... E propõe alguma coisa para que a pessoa construa. E o consulente não faz. Não faz. Aí volta na outra gira, no outro trabalho, sei lá. E aí eu te pergunto. Aí volta. Posso te perguntar agora, baseado nisso, agora é a verdade. De quem é a responsabilidade? Pois é. De quem é a responsabilidade? Quem é responsável por você não alcançar aquilo que você pediu? Você quer que eu responda? É interessante. Nós não estamos polemizando? Fala comigo. Polêmica no canal. Se você está me perguntando, a responsabilidade é do consulente.
Responsabilidade é do consulente. Como explicar isso para o consulente? Mas o consulente que está na frente de um Exu de trabalho, e o Exu propõe para ele fazer alguma coisa, ele não faz, e como que o Exu vai trabalhar se ele pediu aquilo? Propositalmente, depois sabendo que ele não faria. O consulente não fez nada, ele faz uma nova pergunta dizendo, e o consulente ainda questiona. Você viu isso, cara? Verdade? Vi não. Acontece isso cotidianamente. Então eu entendo por que eu sou médio inconsciente. E aí o que faz sentido? E aí o que acontece? Hoje eu falei que o Exu está para preto, mas amanhã esse pedido eu vou fazer para o outro Exu. Ou eu vou fazer para uma outra entidade. Por quê? Ali eu sei que eu não vou ter reverberação, não vou ter alcance. Então, a imaginação do consulente, eu vou falar com outro para ver se eu consigo. Mas a responsabilidade de quem é? É do consulente. É mesmo? E por que ele reclama de você? Com certeza é do consulente. E por que ele reclama com você? Ué, por que ele atribui a culpa a você ou à entidade? Porque é mais fácil para ele. É mesmo? Eu acho que é lógico. Então. Porque tirar. Então eu estou errado. Você está errado. Nós estamos errados. Porque é mais fácil. Por que eu vou ficar construindo a minha vida? Por que eu vou ficar me dedicando, estudando, trabalhando? Para quê? Vou pedir para entrega. Então quer dizer que você está dizendo para mim, por ser cambono, a responsabilidade não é de Exu. Porque Exu está fazendo a parte dele. Lógico. E o consulente que chega no terreiro, ele chega com seja ele a intenção dele, boa ou ruim, ele vai pedir para o Exu, e se o Exu não realizar, a culpa é do Exu. Mesmo o consulente não fazendo aquilo que o Exu pediu. Exatamente. Por exemplo, pegar um aguidazinho, sei lá, acender uma vela. Acender uma vela. E mas eu vou dizer uma coisa para você. Agora, vou fazer um confessionário aqui para você. Ainda bem que eu sou médio inconsciente. Olha, ainda bem que eu sou médio inconsciente. Ainda bem. Entendi. Então, polêmicas à parte, o que você enxerga mediante essa frase? Acender uma vela na encruzilhada sem roupa. A gente não está falando de roupa física. Lógico. Né? Eu entendi, não é roupa física. Exatamente. Eu entendi, não é você estar nu, desnudo. Exatamente. É isso? Isso vai mais longe, exatamente. Não é desnudo. Não. O significado da pergunta, Exu trabalha e ele revela por parábola. Sim. Nós somos, né? Somos. Por quê? Porque o trabalho, a responsabilidade é minha. Não é do Exu, é minha. Eu, como consulente, é minha alcançar. Então, veja bem, você estar sem roupa é você estar desprovido, abrir mão de toda a sua vaidade, de todo o seu orgulho, de toda a sua soberba. Faz sentido. De toda a sua ignorância. Faz sentido. É você ser humilde, Entendi. Você entender o que está se passando, para que você realize, alcance alguma coisa maior para você. A prosperidade, a cura, seja lá o que for. A grande questão é justamente essa. Por isso que eu falei da fé da pessoa. Mas isso é um checkmate, né? É um checkmate. É um checkmate bonito, hein? Se você projetar isso, eu vou usar essa parada aí. Mas deve usar. Porque se você expandir isso, não só de um terreiro de Umbanda, mas para a vida comum, sim, as igrejas estão repletas de pessoas que só pedem. Sim.
que esperam alguém fazer. Atribuem a santos, a padres, a pastores, a monges, responsabilidades que são suas. E essa foi a grande lição que Exu me passou. A responsabilidade da sua vida. Eu vou te fazer uma pergunta que também é uma outra pergunta que é polêmica. Manda, vai. Você pode me dar alguma coisa que não seja minha? Se eu posso te dar alguma coisa que não seja... E que você não tenha? Pô, mas aí é complexo, hein? É complexo, hein? Essa pergunta aí é polêmica, hein? Eu não vou te dar o que não é seu. Exatamente. Não posso dar o que não é seu. E você pode dar alguma coisa que você não tenha? Como é que você pode dar alguma coisa que você não tem? Não posso. Porque não é seu. Não é meu. Agora, quando é meu, eu posso dar para quem eu quiser. Exatamente. Por mérito, por valores que você atribui a quem você desejar. Sim. A quem for merecedor. E posso tirar também. E pode tirar. E o merecimento, o crédito, o mérito por receber é grátis? É assim? Não. Como é que é feito? Tem que ter mérito, tem que ser construído. Além de ser construído, desejado, trabalhado, você tem que merecer. O mérito tem que ser construído. Para você merecer alguma coisa, para você merecer a cura, você tem primeiro que ter vontade de se curar. Abrir mão daquilo que você não é saudável para você. Não é ideal para você. Certos hábitos, você tem que se modificar, você tem que adquirir novos hábitos. A saúde não é uma pílula, a saúde é um resultado. A cura é um resultado. É um resultado. E você precisa merecer. E você precisa querer. Você precisa ter intenção. Salvo momentos de alguns elementos externos, as demandas, alguma coisa assim. A ver que é por isso que a gente tem que fazer a asepsia diária. Por isso que você precisa estar com a sua mente sã, você precisa estar com a sua mente limpa, você precisa estar preparado, protegido. E se proteger é você querer se resguardar, se proteger, se precaver, viver intensamente coisas positivas, coisas boas. E isso é a grande lição que nós aprendemos com o Exu. Grande lição. Porra, mas aí... Na convivência. Você, por ser cambono do Exu Capa Preta, me traz uma polêmica que ele gosta de fazer e gosta de deixar marcado isso nas pessoas. Nossa, Eu sou médium dele, mas como eu falei, eu sou médium inconsciente, então faz sentido eu ser inconsciente agora. Agora eu entendo por que eu sou inconsciente. Porque se eu fosse consciente, eu ia sair e falar, vou matar você, porque você tá errado. Mas ele não. Aí por isso que dá pergunta. Sim. Faz a pergunta. A grande questão que a gente conversa bastante é alguma coisa nesse sentido. A desvalorização do trabalho que foi feito. A pessoa recebe e não agradece e não valoriza aquele que trabalhou bastante, que enfrentou situações difíceis, situações um tanto mais assim danosas, né? Mais danosas. Tem certas situações, demandas, coisas desse tipo. São situações você que fica doente do nada. Exatamente. Ficar de repente doente que ninguém consegue identificar. Você ficar doente. Ou você, a coisa tá certa, de repente não dá mais certo. Exatamente. Aí quando você manda aquela demanda para mim, eu devolvo para você e as coisas começam a acontecer para mim, você fala, por que tá dando errado para mim? Aí eu devolvi para você. Exatamente. Então são situações que esse trabalho que Exu faz, que a linha de frente, ele se predispõe a te ajudar, a te amparar nesse sentido, exige
muita relação, exige muito cuidado, muita atenção. Ele é leal, ele é eficiente, ele é realizador. E muito poucas pessoas agradecem e valorizam esse tipo de trabalho. Preferem se virar as costas, preferem seguir o caminho, nem dão retorno muitas vezes. Então, isso é uma coisa, uma das coisas, das polêmicas que ele revela bastante para a gente. E não só pelo trabalho espiritual, mas pelo valor do ser, de estar presente, de se dedicar, né? De abrir espaço do seu tempo, da sua vivência, da sua realização para as pessoas que vão lá, que são merecedoras, são carentes, mas valorizam muito pouco. Como é que ele recebeu, Magrão? Como é que ele recebeu a incumbência de ser o médio de trabalho da casa? Como é que ele recebeu? Responde aí pra mim, já que eu não posso fazer essas perguntas pra ele, eu faço pra você. Porque com certeza ele deve ter falado pra você. Ou qual foi a sua percepção? Não, na verdade, Porque você, afinal de contas, você convive, deixa bem claro aqui. Sim. Deixa claro aqui. Né? Quem tá vendo esse vídeo ou vendo agora, fala assim, nossa, mas como que ele sabe tanto? Já falei aqui anteriormente, falar de novo. Eu sou médium inconsciente. Esse projeto aqui é em homenagem ao Exu Capa Preta, pela essa fala dele. Eu sou médium dele. Então eu sou médium inconsciente. Mas ele é cambono. Esse cara aqui é cambono ainda. Dele. Então por isso a pergunta para você, já que eu não posso perguntar, estou perguntando para você. Que é como se fosse perguntar para ele. Eu sei que a resposta dele seria outra. Eu sei. Sim. Mas qual é a resposta que ele deu? Ou que você pode dar? Tem que ser polêmica. Não, ele foi desde o primeiro dia. Eu estive presente no primeiro dia que ele adentrou no terreiro, que ele incorporou no médium Leandro, e nos conhecemos, e eu fui o primeiro a camboneá-lo, a estar presente com ele, auxiliá-lo no trabalho dele. Mas como que ele chegou? Então, ele chegou realmente, ele ficou, palavra dele, aliás, pouco tempo atrás ele falou assim, quando eu cheguei, eu fiquei assustado com a densidade, com a energia das pessoas, esse tipo de coisa. Então eu tive que me preparar bastante, tive que trabalhar bastante, ter muita, né, recebi muito apoio dos mentores da casa e trabalhei bastante. Trabalhei muito pela prosperidade da casa, pela prosperidade dos consulentes, e trabalhou bastante, se dedicou bastante. E a grande dificuldade que ele encontrava era justamente a reciprocidade, né? A grande polêmica que eu falei aqui, a reciprocidade dos consulentes para com ele. O entendimento do trabalho, da forma como ele expressava, porque da mesma forma como ele chegou, ele é amável, ele é brincalhão, ele conversa com as pessoas, ele se interage muito com as pessoas, mas nos momentos de trabalho, ele é muito austero, ele é muito sério, né? E ele é exigente. Como um Exu. Como um Exu. Com um objetivo traçado, firmado, ponto. Ponto. Ele tem que chegar. Entendi. Ele tem que realizar. Ele não dá um passo para trás. Ele realiza o que tem que ser feito. A partir do objetivo traçado, firmado, ele faz. Mas como que ele recebeu a informação que seria... Então, o que eu lembro, porque foram 16 anos também, né? Então, realmente as coisas... Como ele recebeu? Mas é justamente... Ou como você vê? Ele na verdade, ele contou uma história pra gente, assim, que ele não acreditava nele mesmo, no trabalho, de ter que realizar, de assumir esse papel importante de realização no terreiro, né? Ele recebeu muito apoio dos mentores. Tá, isso você já disse. Como ele recebeu? Ele. Então, ele recebeu isso como objetivo. Como um objetivo traçado e um caminho determinado para que ele fizesse.
E ele enfrentou realmente muitas situações, né, dele, adaptação ao meio, a dificuldade de locomoção, de movimentação. Como que você viu isso? Essa evolução toda? Como que você... Aí sim. Como você vê isso? Então, é o que eu falei, eu tive... Como que você enxerga isso? Então, você tem o grande exemplo, o grande espelho do que é a evolução no trabalho espiritual é dele. Porque eu vi ele chegar pesado, duro, sem conseguir se locomover pela mudança de plano, esse tipo de coisa, até hoje. E eu fiz um depoimento uma vez e eu disse que a minha relação com ele, ele sempre me tratou como um amigo, como um irmão. Eu nunca fui tratado como cambon. Então eu tive o privilégio de participar de todo esse processo evolutivo, né? O entendimento, a manifestação dele junto com as pessoas, né, foi sempre de muita dedicação, de muita lealdade, de muita retidão, de muita coisa. É isso, nós vamos fazer isso, né? E ele foi sempre muito exigente nesse sentido, muito exigente das pessoas. Ele foi direto, ele nunca preâmbulos, ele nunca deu voltas, subterfúgios, sem rodeios. Ele sempre falou sim, sim, não, não. Sempre foi assim. Mas isso é uma... Era o começo dele. O começo dele foi bem assim mesmo. Não posso dizer que as pessoas aceitaram isso de primeira, né? Aceitar, não, tudo bem, normal, vamos junto, nada disso. Eu entendo que as pessoas tiveram um pouco de receio, porque era muito fácil atribuir a responsabilidade para ele ou para outra entidade, e ele entendeu isso. Tchau.